amores, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo o vídeo. E olha eu aqui de novo para mais uma dica mágica para você. Meus amores, eu comecei uma sequência agora de 5 vídeos, mas eu acho que na verdade vão acabar sendo 6 vídeos, tá? Eu falei semana passada que era 5, mas acho que vão ser 6. Vocês estão vendo que eu estou com a minha plantinha aqui, né? Pelo menos uma das minhas plantinhas aqui. Porque nós vamos falar sobre o elemento terra e os elementais da terra, né? Os duendes, os gnomos, gente, eles são tão fofinhos, são tão chum. Mas enfim, e eu tô falando que eu acho que vão ser 6 vídeos, porque assim, nós temos os elementais da terra, do fogo, da água e do ar, né? E também tem os elementais aí que meio que fazem parte de todos os elementos, né? São os unicórnios, os dragões, né? Então tem alguns outros elementais aí que não necessariamente se encaixa somente em um elemento, né? Mas em outros ou em todos os elementos, enfim. Então por isso que acho que vão ser 6 vídeos. Acho não, né? Vão acabar sendo 6 vídeos e não 5 como eu tinha falado no primeiro. Mas antes, vamos aos recadinhos. Meus amores, bom, eu tô adorando fazer aí as lives ao vivo, né? Tá bem bacana, muita gente participando, muita gente junto aí, né? Mandando mensagem, tá super legal. Então, se você ainda não viu, se você ainda não acompanhou, toda quarta-feira, às 8 horas da noite, horário de Brasília, lá na fanpage do Baralho Cigano, no Facebook, tá, gente? Eu tenho recebido algumas mensagens de gente achando que é aqui no canal do YouTube, mas não é, isso é lá no Facebook, tá bom, meus amores? 8 horas da noite, aí você manda a sua perguntinha na descrição do vídeo. Quando o vídeo começa ao vivo, vai abrir lá, né? Você pode fazer comentários, enfim, normal, né? Como se fosse uma postagem normal do Facebook. Só que como é ao vivo, eu vou recebendo essas perguntinhas que vocês vão mandando naquele momento, tá? Mas, meus amores, não adianta vocês me mandarem perguntinhas assim, sem ser ali no vídeo. Eu não vejo, nem tem como eu ver, ok? Então, eu espero vocês lá toda quarta-feira. Outra coisa, a oficina de magias e poções tá chegando, hein? Dia 16/7, semana que vem, é a outra semana, né? Dia 16/7 de 2016, oficina de magias e poções. Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo no mais tardar até o dia 12. Passou do dia 12, não tenho mais como aceitar ninguém para essa oficina de poções e magias, ok, meus amores? E outra coisa é o meu deck de baralho cigano, imagino que vocês já devem ter visto, né? Quem não viu, corre lá no Facebook também pra ver algumas cartas. Eu ainda não estou com ele aqui aliás, eu cheguei a mostrar pra vocês algumas cartinhas lá no vídeo que eu fiz ao vivo, né? Enfim, depois eu vou fazer um vídeo pra vocês só mostrando o deck do baralho cigano que chama Era Uma Vez Lenormand, tá? Então, se você ainda não viu, corre lá no Facebook, dá uma olhadinha. E é isso, meus amores. O valor do baralho cigano ficou R$35, mais R$10 de frete para qualquer lugar do Brasil. Ou, gente, na verdade, deixa até eu reformular isso. Na verdade, o valor do baralho cigano é R$45, sem frete nenhum. Como assim, Tita? É porque assim, se você comprar um baralho cigano, você vai pagar R$10 de frete, certo? Se você comprar 2 baralhos ciganos, você vai pagar 2 fretes. Porque o que eu consegui com o correio foi fixar o frete em R$10 em território nacional, né? Então aqui dentro do Brasil, não importa onde você esteja, fica a R$10, ok? Só que eles fizeram esse valor somente para uma unidade, por conta do peso e tal, né? Porque alguns lugares, eu tô aqui em São Paulo, para alguns lugares tinha frete que chegava até a R$30. Eu falei, gente, então a pessoa paga R$35 no baralho e depois mais R$30 de frete? Não, fica muito caro. Mesmo aqui dentro de São Paulo ficava uma média de 17 a R$19 o frete, mesmo aqui dentro de São Paulo. Então,
E aí, lógico, né? Se você manda 2 baralhos, o peso do baralho aumenta, né? O peso do envio aí aumenta e aí, consequentemente, o frete também aumenta. Então, mesmo aqui dentro de São Paulo, ficava uma média de 17 a 19 reais, dependendo dependendo não, com um baralho cigano. Um baralho cigano ficava entre 17 e 19 reais dentro de São Paulo. Em outros lugares, tinha lugar que chegava a 30 reais um baralho cigano. Então, aí eu consegui... com o correio, fazer a 10 reais em território nacional. Então, não importa onde você esteja no Brasil, você vai pagar 10 reais de frete. Mas isso a uma unidade. Então, assim, um baralho cigano, eu consigo manter esse frete de 10 reais. 2 baralhos ciganos vão ter que ser 2 fretes. 3 baralhos ciganos vão ter que ser 3 fretes. Deu pra entender, gente? Então, na verdade, é como se o valor do baralho cigano fosse 45 reais, sem frete nenhum. Entendeu? É mais fácil, eu acho que é mais fácil fazer assim. Então, é 45 reais a unidade sem frete, né? Porque o valor do frete, na verdade, já tá embutido aí nessa unidade do baralho cigano. Ai, gente, eu acho que eu fiz uma salada aqui pra explicar, né? Mas acho que deu pra vocês entenderem direitinho. Bom, então, passados todos os recadinhos aí, vamos falar um pouquinho sobre esse elemento e esses elementais que eu gosto tanto, gente. Eu sou apaixonada pelos duendes, pelos gnomos, né? Gente, vale a pena falar que, na verdade, assim, qualquer elemental, num primeiro momento, ele aparece como um ponto de luz, assim, sabe? Tipo um brilhinho. Já aconteceu com vocês, de vocês estarem, de repente, aí em um lugar e... Normalmente isso acontece em ritual, né? Em lugares assim um pouquinho mais específicos. Ou quando você vai viajar para um sítio, né? Parece assim que você tá vendo um monte de estrelinha. Às vezes nem é algo tão nítido. Às vezes você consegue ver assim bem nitidamente. Mas você vê assim, tipo, um monte de estrelinha. É como se... Às vezes parece até uma televisão quando desliga e às vezes fica uns chuvisquinhos assim. Não sei se eu tô sabendo explicar. Mas enfim, num primeiro momento é dessa maneira que os elementais aparecem, tá? Então você vê assim alguns pontos de luz, alguns brilhinhos assim muito rápido, tá? Quando você começa a ver isso, normalmente são os elementais se apresentando. E aí qualquer elemental, tá? Não só elementais da Terra. Mas assim, e depois quando eles tomam a forma humana, quando eles assumem a forma humana, normalmente eles assumem a forma de um camponês medieval. Então é aquele bicho, ó, eu tenho uma bruxinha aqui, né, não é um gnomo, mas sabe, aquele estilinho assim, o chapéuzinho pontudinho, né, ou no caso as fadinhas também com aqueles vestidinhos bonitinhos e tal, eles se apresentam assim. Por quê? Essa é a forma deles real? Não, não é. Opa! Essa bruxa, ela fica aqui mesmo. Ela é desse vaso de planta, viu, gente? Eu deixo ela aí mesmo. Enfim, não é regra, tá? Mas eles aprenderam, né, de acordo com a nossa cultura aqui dos humanos, passou para eles que esta é a forma deles. Porque assim, lembra que eu comentei com vocês? Na verdade, eles são espíritos da natureza, né? Não são espíritos humanos, mas são espíritos, né? Então, como espíritos, eles podem tomar qualquer forma. Então, assim, no nosso subconsciente, nós já temos aqui formado, né, no nosso subconsciente, como que é a aparência de um duende, como é a aparência de um gnomo, como é a aparência de uma fada, né? A gente já tem isso meio que moldado, meio que pré-estabelecido no nosso subconsciente. Então, quando eles se apresentam pra gente, que eles realmente tomam uma forma humana, né? Eles se apresentam pra gente da maneira como nós acreditamos que eles sejam, entende? Então, eles já assimilaram essa cultura que nós humanos temos, de como deveria ser a aparência deles, né? A aparência física deles. Então, quando eles assumem aí uma forma humana, eles assumem uma forma parecida com o que a gente imagina mesmo. Então, é aquele homenzinho baixinho, às vezes barbudinho, de toquinha pontuda, né? Então, eles realmente se apresentam dessa maneira. Bom, hoje nós vamos falar dos elementais da Terra, né?
Os elementais da terra são os duendes e os gnomos. Existe uma pequena diferença aí e existem algumas classificações para eles. Então vamos lá. Tita, qual que é a diferença entre duende e gnomo, né? Primeiro de tudo, qual é a diferença entre duende e gnomo? Os duendes, normalmente, eles têm aparência mais nova. Mais nova assim. Sabe os 7 anões da Branca de Neve? Lá, o Zangado, o Atinho, o Mestre, enfim. Todos eles são barbudinhos e todos eles têm uma aparência um pouquinho mais velha, né? Mais de senhor. Esses são os gnomos, tá? Só que ainda dentro dos 7 anões, você tem um anãozinho que é diferente, que é o Dunga, né? O Dunga, ele não fala, e vocês podem notar que ele tem uma aparência mais nova, ele é mais jovial, ele não tem aquela barba comprida, ele parece, até as roupinhas dele são grandes para ele, né? Justamente para passar ainda, para reforçar essa ideia de que ele é mais novo, como se ele fosse uma criança, né? Como se ele fosse um novinho aí. Então, assim, os gnomos, eles são mais velhos, né? Eles têm uma aparência um pouquinho mais velha. Os dois, tanto o duende quanto o gnomo, eles são protetores da natureza, né? Eles são guardiões da natureza e eles cuidam, sim, das plantas, dos vegetais, né? Do elemento terra de modo geral. Mas os gnomos, normalmente, eles trabalham com os minérios, os minerais, né? Então, por isso que na história da Branca de Neve, vocês podem reparar que os 7 anões, eles trabalham em uma mina, né? Eles trabalham numa mina, extraindo ouro, extraindo pedras preciosas, né? Esses são os gnomos, que são os mais velhos. Então, eles trabalham em especial com pedras. Então, os gnomos normalmente cuidam, eles trabalham literalmente debaixo da terra, né? O ponto de força deles, na verdade, é tudo que é produzido pela terra nesse sentido de pedra, ok? Já os duendes, que são os mais novinhos, eles cuidam das plantas mesmo, das flores, das folhas, né? Da vegetação. Então, assim, enquanto os gnomos trabalham a terra no seu interior, né, no seu interior, no sentido das pedras preciosas, de todos os minérios que as plantas necessitam para crescerem fortes e tal, os duendes trabalham com a vegetação mesmo. Então, as folhas, os troncos das árvores, as flores, né? Mas ambos trabalham toda essa questão da terra. E aí nós temos também algumas classificações, tanto de duende quanto de gnomo. Você pode sim atrair duendes, gnomos aí para sua casa. Na verdade, acaba ficando mais fácil mesmo a gente atrair os duendes, né? Os duendes que é mais fácil da gente atrair, porque a gente não mora debaixo da terra para ter uma energia tão forte assim dos gnomos próximo da gente. E aí, algumas classificações que a gente tem aí dos duendes, nós temos duende doméstico, por exemplo, os brownies. Gente, brownie mesmo, não é à toa que eles têm esse nome. Gente, os nomes assim, duende, gnomo, brownie, não sei o que, somos nós que damos, né? São os seres humanos que inventaram aí esses nomes para esses seres, para esses bichinhos aí, esses espíritos da natureza. E os brownies realmente é por conta do brownie lá, o biscoitinho que tradicionalmente americano, né? O biscoitinho lá, brownie. É por causa disso mesmo. E por quê? Por causa do tom da pele deles. Então, esses brownies, eles têm o tom de pele da cor de chocolate, sabe? Eles são mais escurinhos assim, mas da cor de um chocolate ao leite. Então, por isso que deram esse nome pra eles, né, de brownie, mas na verdade é por conta da cor da pele que eles têm, que é um pouquinho mais escurinha. E assim, gente, os brownies, eles são duendes domésticos, tá? Por que duendes domésticos? Porque normalmente são esses que a gente vê dentro de casa. Para você atrair essa energia de duende, de gnomo, você precisa ter plantas em casa, tá, gente? Então, e não necessariamente aquelas plantas de água, né, que você deixa em um vaso só dentro da água. Planta plantada mesmo aqui com elemento terra, igual essa daqui que eu coloquei aqui para vocês hoje, né? Então, você precisa ter plantas dentro de casa, e plantas plantadas e não plantas dentro de vasos de água,
tá? E aí você já começa a atrair um pouquinho dessa força, dessa energia aí dos duendes, dos gnomos, enfim. E os brownies, eles gostam de ajudar nos afazeres domésticos. Aí todo mundo fala assim, né? Quando eu falo isso, nessa hora o povo fala: ai, preciso de uns 3 lá em casa pra me ajudar a lavar roupa, pra me ajudar a lavar louça, enfim. E eles ajudam, assim, em pequenas coisinhas. Sabe quando você fala assim, nossa, onde tá tal coisa? Eu jurava que eu tinha deixado em cima da mesa e não tá lá em cima da mesa. E muitas vezes tá no lugar onde você normalmente costuma deixar, mas você esqueceu. Pode ter certeza que foi um brownie que de repente pegou e colocou ali no lugar. Os brownies, normalmente, eles ajudam a gente nos afazeres domésticos da casa quando a gente tá dormindo. Então, a gente dorme e os brownies realmente ajudam a gente nos afazeres aí da casa. Os brownies, eles gostam muito de cozinhar. Então, normalmente, eles estão próximos de pessoas que gostam de cozinhar. E tem um detalhe, meus amores, nunca deem dinheiro de presente para um brownie e nem roupa, tá? Porque eles se ofendem, eles se sentem ofendidos e eles vão embora. Mas os brownies especificamente, eles gostam de laticínios, tudo que é de leite. Então você pode, de repente, deixar um copinho de leite pra eles, leite mesmo purinho. Gente, uma coisa, não deixem chocolate, tá? Porque se vocês começarem a deixar chocolate, nossa, eles vão te atazanar. Falo por experiência própria, tá? Não só os brownies, mas os duendes, os gnomos de modo geral, eu não sei porquê, tá? E aí até, se alguém souber o motivo, por favor, me diga, eu não sei porquê, mas eles gostam muito de chocolate. E eu caí na besteira de dar o chocolate uma vez, sabe? E agora eu não consigo mais ficar sem dar chocolate pra eles. Então, não dei chocolate. Eles gostam muito de maçã, né? Porque a maçã é uma boa representação da terra também, né? Digamos assim, a maçã ela é bem densa, mas ao mesmo tempo ela é uma umidazinha, então enfim. Eles gostam muito de maçã, eles gostam muito de laticínios de um modo geral, né? E detalhe, os duendes, eles não gostam, duendes, gnomos, né? Os elementais da terra, eles não gostam de dividir as coisas. Então, assim, uma maçã para cada um. Se você sabe que na sua casa de repente tem mais de um duende ou mais de um gnomo, você deixa uma para cada um. Eles não são muito fãs de dividir as coisas, não, viu? E aí, assim, eles são de uma energia que trabalha muito essa questão de prosperidade, de abundância, de fartura, né? Porque é do elemento terra e o elemento terra traz tudo isso. Além de segurança, estabilidade, né? Essa é a força de energia aí dos duendes, dos gnomos e do elemento terra. Além dos brownies, nós temos também os kobolds, kobolds. Acho que é assim que fala, kobolds. E os kobolds, eles são os mais baixinhos, os mais pequenininhos de todos. E eles são também os mais difíceis de serem visualizados, sabe? Tipo, não é fácil você ver um kobolds. Eles são os que normalmente realizam aí os desejos, né? Eles são os que... aqueles que você realmente faz um pedido. Se você encontrar um, você pode fazer um pedido, você pode fazer um desejo e eles realmente realizam os desejos. Mas assim, é absurdamente difícil você encontrar. Normalmente você encontra realmente em mata fechada. Mas mata fechada assim, sei lá, no meio da Mata Atlântica, não sei, sabe? Algum lugar que realmente não tem muito do contato, do convívio humano aí, tá? E eles também são os mais divertidos, eles são os mais amigáveis, sabe? Embora eles fiquem aí num lugar de difícil acesso para seres humanos, né, digamos assim, quando a gente encontra, eles realmente são os mais amigáveis, né? São os que não tem tanto medo de se aproximar ou de se mostrar, enfim. São os mais bonitinhos, assim, né? A ideia que a gente tem, assim, bem, sei lá, de um duende ou de um gnomo de história infantil, sabe? De conto infantil, são os kobolds. Meus amores, os duendes, eles também são conhecidos como leprechaun, né? Tem algumas culturas que chamam aí os duendes de leprechaun. E assim, os duendes você tem, normalmente eles são aqueles de 30 centímetros. Já os gnomos,
você tem gnomo de até 1 metro de altura. Então, você tem os pequenininhos sim, mas você também tem aqueles que tem até 1 metro de altura. Agora, os duendes, eles são os pequenininhos mesmo, são que nem uma régua, né, de 30 centímetros. Eles são pequenininho assim. Até eu tava conversando com uma aluna minha, e ela comentou comigo, na verdade, antes dela começar o curso, tal, ela falou que ela estava em um centro, mas era um centro espírita kardecista. E aí ela olhou assim pro lado e ela viu nitidamente um homenzinho, gordinho, de chapéuzinho, né? Um duendezinho ali. Barbudinho também, então acredito que ela tenha visto, na verdade, um gnomo. Só que ela nunca tinha visto isso antes e depois... E ela falou que estava perto das águas fluidificadas, né? Onde fluidificavam as águas lá. É comum ter, né, esses seres aí em centros, esse tipo de coisa? Até é. Kardecista até que nem tanto, mas tem também. Porque assim, nós fazemos parte da natureza, né? Eles são elementais da natureza, eles são seres da natureza e eles trabalham nos auxiliando aí no nosso reequilíbrio. Ainda mais um espírito do elemento terra, que trabalha essa questão de segurança, de estabilidade, né? Enfim... Então, até é comum, sim, você ter a presença desses elementais em centros, até em igreja. Igreja não é tão comum, mas lugares que trabalham com a energia de alguma maneira, que trabalham com o reequilíbrio humano de alguma maneira, né? É normal você ter, é normal você ver. Não é tão normal quanto você ter entidades daquela própria linha. Por exemplo, eu acho que é mais comum ver, por exemplo, em centro de umbanda ou centro de candomblé. Por quê? Porque os orixás, na verdade, eles são forças da natureza, né? Yansan comanda os ventos, Oxum as cachoeiras, Xangô as pedreiras, enfim, são forças da natureza também. Então, os orixás também têm aí essa energia com os elementais. Mas, gente... Não é que os elementais fazem parte da umbanda, do candomblé, não. Eles fazem parte, na verdade, dos elementos, terra, fogo, água e ar. Então, se dentro da umbanda, dentro do candomblé, você trabalha com o elemento terra, fogo, água e ar, consequentemente, você tem também aí a energia dos 4 elementos, né? Dentro de um centro kardecista, você está trabalhando o mental das pessoas, você trabalha com a água fluidificada, você acende, de repente, uma vela... Você está trabalhando com os elementos, então, consequentemente, você vai ter seres daqueles elementos, né? Os elementais aí atuando junto, entende? Mas os elementais, eles não necessariamente estão associados a uma religião específica, tá? Não há vínculo de elementais com religiões. Eles estão presentes em todas, mas, ao mesmo tempo, não fazem parte especificamente de nenhuma, ok? E como trazer essa força aí, né, pra dentro de casa? Como trazer aí a força e a energia dos elementais? Ou trazer um elemental, convidar um elemental aí pra estar vindo na sua casa? Primeiro, o elemental da terra. Que nem eu falei, você precisa ter um vaso de planta e uma planta plantada. E não necessariamente uma planta dentro daquelas plantas de água, né? Precisa ser uma planta de terra mesmo, uma planta plantada. Você pode já oferecer uma maçã. Então, compra uma maçã bem vermelha, bem bonitinha. Ou uma maçã verde, de repente, enfim. Que nem eu falei, vocês podem oferecer alguns outros laticínios. Mas, por favor, não ofereçam chocolate, porque senão vocês não vão mais ter sossego. Então, você pega uma maçãzinha, de repente, você pode colocar a maçã aqui, assim, né, no vaso de planta. E acende uma vela. Ai, porque vela não é o elemento fogo? Fogo não são as salamandras? Enfim, a gente vai falar sobre o elemento fogo e os elementais do fogo. Mas o elemento fogo também, ele tem como finalidade, isso eu já comentei em outros vídeos com vocês, potencializar qualquer pedido ou qualquer energia que você esteja manuseando, que você esteja manipulando, tá? Então, por isso que você acende uma vela. Na verdade, é só para potencializar aí o seu pedido ou o seu convite aos elementais da terra, ok, meus amores? Então, você pode colocar uma maçãzinha ali na terra, você acende uma velinha ou marrom, porque marrom é a cor da terra, né, meus amores? Ou amarela. Por que amarelo? Amarelo trabalha a questão dos minérios, né? E a gente tem aí o ouro e tal. Enfim, uma vela amarela.
ou uma vela laranja. Laranja também porque tem aquela terra vermelha, a gente chama de terra vermelha, mas na verdade ela é um pouco mais alaranjada, né? Então essas são as cores que normalmente se trabalha o elemento terra. São cores fechadas, na verdade, né? Então assim, quando você vai trabalhar com o elemento terra, você trabalha com cores escuras. O preto também, por quê? Porque elas passam a ideia justamente de densidade, alguma coisa sólida, alguma coisa firme. Por exemplo, se você pegar um tecido branco e um tecido preto e colocar na frente do sol, o tecido preto vai permitir que passe menos luz, né? E a terra é isso, a terra ela passa estabilidade, ela passa força, ela passa segurança, ou seja, nada passa pra terra, entende? Então, normalmente, quando a gente trabalha com o elemento terra, a gente trabalha com cores fechadas, né? Com cores mais escuras aí. Em especial essas três. Então, coloca a maçãzinha lá, acende a sua velinha do lado da planta e convide literalmente, né, os elementais da terra para que façam parte aí, para que venham visitar a sua casa, para que tragam essa energia, uma energia positiva. Detalhe, meus amores, eu já comentei em outros vídeos. Lembram que eu já falei pra vocês que o planeta Terra, aqui, né, o planeta Terra, ele trabalha com um polo positivo e negativo, é dual, né? Então, é o positivo e negativo, feminino e masculino, é sempre a dualidade, você tem sempre aí os dois pontos, os dois extremos. Então, se você... É interessante você chamar, assim, pelos elementais, mas ressalte que sejam os elementais de luz, tá? Então, assim, Tita, então você tá querendo dizer que existem duendes, existem gnomos aí, que eles não necessariamente trabalham de uma maneira positiva? Sim, estou exatamente dizendo isso, tá? Em tudo nós temos os dois polos, e aí nós temos os duendes, os gnomos que trabalham de uma maneira positiva e os que trabalham no polo negativo. Não estou dizendo necessariamente que eles sejam ruins, eu estou dizendo que eles trabalham no polo negativo, tá? Não vou nem entrar nesse mérito agora, porque senão vai dar outro vídeo aqui pra vocês. Ó, meu bebezão fazendo bagunça, gente. Mas enfim, então quando vocês forem chamar pelos duendes, quando vocês forem chamar pelos gnomos, pelos brownies, pelos leprechauns, enfim, vocês especifiquem que vocês querem que os seres de luz, os elementais de luz do elemento terra, se façam presentes na sua casa, na sua vida, te auxiliando, abrindo seus caminhos, né? E aí vocês ofereçam uma maçãzinha, um copo de leite, alguma coisa assim nesse sentido pra eles, tá? Gente, de certa forma essa já acaba sendo a magia do vídeo de hoje, né? Então pega um vaso de planta, coloca a maçãzinha, acende a vela e convide esses elementais para fazerem parte da sua vida, da sua casa, para abrirem seus caminhos, em especial em aspecto material, né? Porque que nem eu falei, eles trabalham com pedras preciosas, eles trabalham justamente com toda essa questão de fartura, de prosperidade, porque a terra dá alimento, a terra dá a base pra gente construir nossas casas, enfim, tudo que nós fazemos é em cima da terra, né? A casa onde você mora, ela foi construída em cima da terra, o alimento que você consome, ele teve como matéria-prima algum elemento que foi aí, que nasceu da terra, né? Enfim, então a terra, ela trabalha toda essa questão de fartura, de prosperidade, de abundância, de crescimento. Então é um elemento para você trabalhar toda essa sua parte material, né? A parte material da sua vida. Então peça aos duendes e aos gnomos para te trazerem, sim, prosperidade, abundância financeira, dinheiro. Pode pedir dinheiro especificamente, né? Que o dinheiro venha através do seu trabalho. Enfim, isso que você pede para os elementais da terra trazerem para você. Tá bom, meus amores? Então, olha, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Semana que vem eu volto falando sobre água, os elementais da água, sereias, ondinas, enfim, a gente vai conhecer um pouquinho aí dos elementais da água. Espero que vocês gostem. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, dá um likezinho aí, avisa o pai, a mãe, o amigo, o papagaio, o periquito, enfim, compartilhem, tá? Precisar entrar em contato comigo, vou deixar todos os meus contatos aqui na descrição do vídeo e também no finalzinho do vídeo. Tá bom, meus amores? Ó, um super beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau, seus lindos!